Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí a mais um Cripto Hoje, dessa vez 6 de dezembro de 2022. Vocês devem ter reparado que ontem não teve essa live, o motivo é porque tava todo mundo aqui na Mercúrios morto depois de, cara, acho que um mês seguido assim, sem dormir direito. A gente tinha passado por aquela cobertura da FTX, depois a gente fez o lançamento da Mercúrios Pro e a gente terminou fazendo o Mercúrios Day ali no sábado. Inclusive, quem aí participou do Mercúrios Day, diga pra gente o que achou, né, que foi o evento para os assinantes da Mercúrios Pro. E no domingo ainda teve a imersão, então a segunda virou assim o nosso domingo, acho que é até meio contra a nossa vontade, mas cara, a gente tinha que tirar um dia assim para descansar. Mas Danilo, quer dar algum aviso aí pessoal, falar alguma coisa ou já vamos puxar os comentários do último Cripto Hoje? Cara, primeira coisa, eu queria só agradecer todo mundo que participou lá do Mercúrios Day, ou participou de qualquer uma das coisas aí que o Carlos acabou de falar, né, novas pessoas que estão na nossa comunidade ali da Mercúrios Pro. Agradecer também pela compreensão ali, né, de ontem a gente estava simplesmente morto, então a gente deu um day off aí para todo mundo, para voltar sempre mais forte aqui para vocês. Então já vou começar pedindo para vocês lá, já sempre deixarem o like aqui, né, para a gente, né, eu sei que hoje tem muita notícia legal aqui para a gente trazer, né, já estamos com quase 50 pessoas aqui, vão deixando o like para o YouTube começar a entregar esse conteúdo. Carlos, eu sei que como ontem a gente não teve cripto hoje, vamos começar já direto com as notícias e respondendo as dúvidas do pessoal aí. Então, pessoal que está assistindo, quem quiser mandar perguntas, a gente vai depois selecionar e responder cada uma delas aqui, depois do Carlos falar um pouquinho das notícias de hoje. Bom, vamos lá então, pessoal. A gente não teve, de maneira geral, tanta coisa assim acontecendo em macro, pelo menos coisas que a gente não tenha coberto ali para vocês, né? Até porque o último cripto hoje foi na última sexta. De maneira geral, assim, a gente está vendo um certo otimismo, mas que ainda não se decidiu de uma maneira tão clara no mercado tradicional, né? Aqui vocês estão vendo, né? Alguns CEOs americanos nessa manchete falando que eles estão vendo ali um passe de aumento da taxa de juros um pouco mais lento, mas também um passo de vendas, né, das empresas americanas também mais lento, né, ou seja, elas vindo ali mais soft, né, e isso poderia ter relação com aquele soft landing, né, que o Fed fala deles diminuindo as taxas de juros, isso tendo um impacto não tão agressivo assim na economia, até esse movimento macro que é pessimista eventualmente se inverter para um movimento mais otimista lá no futuro, né? E aí que seria essa teoria do soft landing, né? Ou seja, um pouso mais suave, né? Essa narrativa ela começou a tomar um pouco de força, assim, ainda é uma coisa que não está tão clara na cabeça da maior parte dos economistas, também porque a China, né, com as suas políticas de a reabertura um pouco mais gradual, até porque aqueles protestos que a gente reportou aqui para vocês na semana passada, eles acabaram gerando esse tipo de consequência para o governo, então eles talvez restringam um pouco menos naquele sentido de criar políticas de prevenção ao espalhamento da Covid-19 lá na China, e isso poderia trazer um pouco mais de otimismo para o mercado também, apesar de, como eu disse, né, isso ainda não está tão claro. Quando que isso vai começar a realmente ficar um pouco mais claro para a economia, né, e para os investidores de maneira geral, na semana que vem, né? Aqui eu estou com algumas das principais datas que a gente tem de divulgações econômicas no geral, e a maior parte dessas divulgações mais fortes vai vir ali na semana que vem. Hoje a gente vai ver alguns dados ali relacionados ao setor de commodities, por exemplo, né, e também ao setor de emprego, ou melhor, hoje não, mas durante a semana. Só que na semana que vem, no dia 13 e 14, a gente vai ver a divulgação da inflação nos Estados Unidos e da nova taxa de juros, né, que vai ser divulgada pelo Fed e que o mercado está precificando em 0,5% de aumento na taxa de juros, né? Então, terça e quarta, né, que vão ser respectivamente divulgações de inflação e de taxa de juros, devem ser os dias mais fortes ali de volatilidade, possivelmente, se a gente vê essas divulgações saindo acima ou abaixo do que é esperado pelo mercado, né? Então, essa semana não vai ser tão forte assim, pelo menos pelo que a gente está entendendo, em questão macroeconômica. Mas uma coisa interessante de se ressaltar aí sobre essa macroeconomia é que a gente voltou a ter uma correlação maior do Bitcoin e de outras criptos com o S&P, né, e com outras métricas do mercado tradicional. Essa correlação aqui, como vocês estão vendo nesse gráfico, né, e a correlação com o S&P, ela está aqui nessa linha laranja,
ela mede para a gente o quanto que os investimentos em cripto eles estão se comportando de maneira parecida com os investimentos lá do mercado tradicional, né? Principalmente com bolsas de valores, como é o caso do S&P, né? Que pega ali as 500 maiores empresas listadas em bolsas lá nos Estados Unidos. E aí, quando teve a quebra da FTX, isso marcou um momento muito forte de descorrelação entre cripto e o mercado tradicional. Enquanto o mercado tradicional estava tendo um respiro, cripto estava caindo porque a quebra da FTX trouxe um ceticismo muito grande para o mercado e trouxe também o medo da gente ter desalavancagens e quebras, né, de empréstimos, digamos assim, que iam ressaltar naquelas cascatas de liquidação, que é quando o empréstimo ele perde a sua garantia, porque aquela garantia era feita em cripto, e aí, consequentemente, essa garantia é liquidada no mercado, e aí, com mais cripto sendo vendida, isso vai liquidar outros empréstimos, e assim por diante. Então, isso causa aquela cascata de liquidação, né? Isso, lógico, é só um desses medos que tomou conta do mercado cripto e fez essa descorrelação. Então, é só um indicativo para a gente que acompanhar mais ainda o mercado macro, para a gente entender o que vai movimentar o preço das criptos nessas próximas semanas e nos próximos meses, pode voltar a ser importante por conta dessa correlação que está voltando a crescer, né? Mas sobre macro era basicamente isso, né? Só realmente ressaltar que esse otimismo ele está muito relacionado com essa maior chance agora da China voltar a se reabrir economicamente e que na terça e quarta da semana que vem a gente vai ter essas decisões importantes ali, divulgação da inflação e a decisão do Fed com relação à taxa de juros. Eu queria um pouco discutir, Carlos, se essa volta, né, da correlação que você está falando é algo positivo ou não, né? Porque antes a gente tinha uma narrativa muito frequente que a gente usava para justificar que o Bitcoin era um ativo interessante, que ele não era totalmente descorrelacionado, então ele funcionava como um hedge global, né? Agora ele está correlacionado, então a gente tem que discutir se isso é positivo ou negativo nesse momento, entendeu? Isso acaba que é algo que não influencia tanto assim os fundamentos do mercado cripto, né? O mais interessante da gente olhar aqui é que ruídos macroeconômicos, eles provavelmente vão voltar a afetar mais cripto, igual eles estavam afetando naqueles momentos anteriores à quebra da FTX, né? Que a gente viu vários desses movimentos icônicos ali, né? Então, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né? Os discursos do Fed, esse tipo de acontecimento movimentava muito o mercado tradicional e movimentava muito o cripto também. Algum tempo antes ali daquela quebra da FTX, a gente já estava vendo essa descorrelação aumentando, né? E aí depois, quando aconteceu a quebra, aí de fato a gente teve essa descorrelação disparando. O mais importante aqui é de fato entender que esses ruídos, que eles não vão ser nem positivos e nem negativos para a cripto, eles podem voltar a afetar o preço, né? Para os fundamentos e de longo prazo nos nossos investimentos, isso não vai afetar muita coisa, mas pode abrir oportunidades, né, com essa volatilidade, porque o mercado ele pode entender uma coisa quando na verdade nos fundamentos daquele ativo estão acontecendo outras coisas, né? Exatamente. Pô, legal. Acho que a gente pode seguir com algumas. Acho que por enquanto aqui não tem nenhuma dúvida, né? Nos comentários, pessoal. Podem mandar dúvidas aqui no chat que a gente vai puxando. Essa live é justamente para a gente fazer isso, né? Conseguir tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o mercado de cripto e trazer as notícias do dia. Então, se você quiser puxar mais notícias aí, Carlos, fica à vontade. Vamos lá então. Separei duas notícias aqui pra gente. Uma delas é bem interessante até se a gente for relembrar daquela notícia da semana passada de que o Telegram ele poderia começar a entrar e dar os seus primeiros passos no mercado cripto, porque o Twitter aparentemente ele também pode aprofundar um pouco dessa relação que ele tem com o mercado cripto. O que aconteceu é que um detetive ali, né, desses sites de tecnologia, digamos assim, ele descriptografou certos dados que mostravam ali no Twitter a existência, né, ou talvez o planejamento de uma Twitter Coin, né? Ele fez isso aqui extraindo o código do vetor de uma das imagens lá no Twitter e que ele mostrava esse Twitter Coin. Até então isso aqui poderia ser mais um ruído mesmo, né? Então a gente não sabe ao certo se o Twitter ele realmente poderia estar planejando criar a sua própria moeda ali dentro, mas isso gerou um certo murmurinho do mercado e o Elon Musk, né, lá em um dos spaces que ele participou no Twitter, que são aquelas lives que eles fazem só, né, com uso de áudio ali, né, que é como se fosse um podcast do Twitter, ele falou que o Twitter ele deve sim se aprofundar e que eles têm interesses em entrarem nesse setor de pagamentos, né?
pagamentos utilizando cripto. Então, isso aqui traz um pouco daquela tendência, digamos assim, de empresas do mercado tradicional começando a colocar os seus pés ali, né, sentir um pouco da temperatura da água quando a gente está falando do mercado cripto, e que é um bom resultado, digamos assim, quando a gente olha para fundamentos do mercado cripto no longo prazo, porque isso aqui traz usabilidade e traz muita capilaridade para o mercado cripto. Então, uma das nossas teses mais fortes, que a gente sempre bate aqui, é de que uma das maiores dores de cripto é a questão da experiência do usuário, né? Então é muito mais fácil hoje você interagir com plataformas de Web 2, igual o Twitter, igual o Instagram, né, igual o Gmail, do que interagir com plataformas de Web 3. E quanto mais essas grandes empresas a gente vê olhando com mais carinho para o mercado de cripto, percebendo que existem oportunidades ali dentro, maior é a chance da gente ter um pivotamento da política dessas empresas em direção a colocar o seu back-end, né, ou seja, algumas operações que funcionam ali debaixo dos panos, longe da visão dos usuários, rodando junto com operações e com infraestruturas do mercado cripto, que é muito bom em termos de fundamentos, ali para trazer mais usuários para o mercado de cripto no longo prazo. Porém, a gente ainda tem que entender se essas empresas elas vão ser capazes de usar essa expertise que elas já têm também dentro do mercado cripto, né? A gente sempre cita aqui o caso da Ronin, lá do X-Infinity, que era um grupo que era muito experiente para a criação de jogos, mas que não era tão experiente assim para a criação de infraestrutura no mercado de cripto, e a consequência disso foi que a infraestrutura deles gerou um erro de segurança terrível, né, que comprometeu os fundos de vários usuários. Mas ainda assim é importante acompanhar como que essas empresas vão adentrar no mercado de cripto. Boa, show. Cara, tô perguntando aqui se a live tá com um áudio ruim, eu não sei se aconteceu alguma coisa aí, só dá uma olhada pra mim, falando que tá bugando um pouquinho, só me confirme, pessoal, se tá ruim pra todo mundo, ou será que aconteceu alguma coisa que deve ter desconectado o microfone. Vão dando feedback aqui pra gente. Ô Gui, você tá vendo aí alguma coisa? Que pra você o retorno tá bom? Tá, avisem aí a gente se melhorar. Talvez seja a internet. Voltou agora? Beleza. Show, beleza. Ô, Carlos, vamos puxar. Às vezes dá uma travadinha na internet, daí deve ter acelerado tudo de novo. Beleza, show. Agora que voltou, pessoal, se vocês quiserem, podem mandando aqui as dúvidas de vocês aqui para todo mundo, tá? Pra gente puxar e eu puxar aqui pro Carlos. Mas enquanto isso, tem mais alguma dúvida pra gente puxar aqui, ô Carlos? Alguma dúvida, notícia, alguma né? notícia? Bom, a gente tem mais uma notícia aqui, e ela vai falar muito pra gente da questão regulatória, né? Os Estados Unidos, ele sempre, né, é muito criticado dentro da comunidade de cripto por questões relacionadas à regulação. Inclusive, depois que a gente teve a quebra da FTX, essas reclamações elas cresceram ainda mais. E isso principalmente porque foram descobertas algumas relações muito esquisitas entre o Gary Gensler, que é o presidente da SEC, que é a principal instituição reguladora lá do mercado americano, e a FTX, né? Basicamente, a gente tinha o Sam, que era o CEO da FTX, e a Caroline, que era a CEO da Alameda, né, que é a empresa irmã da FTX, inclusive os dois já tinham tido um relacionamento, e o pai da Caroline tinha sido o chefe do Gary Gensler na época que eles estavam lá no MIT, né? Inclusive o próprio Sam, que é o CEO da FTX, também estudou lá no MIT, que é uma das maiores universidades, maiores e melhores universidades do mundo. Então a gente tinha o Sam, que era parceiro ali da Caroline. O pai da Caroline tinha sido chefe do Gary Gensler, que era o presidente da SEC, responsável por ter prevenido, né, boa parte dessa tragédia que envolveu a FTX e a Alameda. E, ao mesmo tempo, o Sam era o principal doador da campanha do Joe Biden, sendo que o Joe Biden foi o responsável por indicar o Gary Gensler para esse papel de regulador do mercado, né? Então, os Estados Unidos eles já vinham sofrendo muitas críticas com relação a não ter uma regulamentação clara para o mercado cripto, e depois da quebra da FTX, essas críticas elas aumentaram ainda mais. E aí, a Nexo, né, ela acabou de anunciar que ela vai deixar o mercado americano por conta dessa falta de clareza regulatória. A Nexo, que é uma das maiores empresas de empréstimos de cripto, né,
uma das que também está sofrendo um pouco desse ceticismo do mercado com relação a empresas de cripto, igual a Voyager, empresas de cripto, igual a Celsius, igual a própria BlockFi, né, que durante algum tempo travou ali os saques dos usuários, mas de maneira geral, né, isso mostra para a gente que os Estados Unidos ele começa a de fato sofrer com uma fuga de capital financeiro e capital intelectual por conta dessa falta de clareza regulatória, e que é uma pressão maior para que essa regulação ela aconteça mais. Inclusive, eu não sei até exatamente quem aí que está assistindo a live, que estava presente lá no Mercurius Day e que viu a nossa bola de cristal, né, que foram as nossas 5 previsões para o ano de 2023, e uma delas foi justamente sobre isso, né? Uma dessas nossas 5 previsões foi sobre fortalecimento de DeFi diante de todo esse cenário, né? Então, quando a gente tem menos clareza regulatória, a gente ainda tem menos confiança nessas instituições centralizadas de cripto, e aí setores de DeFi, né, uma Aave, por exemplo, que seria uma empresa de empréstimos, porém descentralizada, ou uma Uniswap, que é uma corretora descentralizada, elas ganham força nesse contexto, né? E só relembrando o pessoal aqui que dia 16 de dezembro vai ser a nossa live, né, da Bola de Cristal aqui, a gente sempre passa essas previsões com antecedência para o pessoal que vai lá no Mercurius Day, mas dia 16 vai ser a nossa live aberta aqui para poder falar de todas essas previsões, e que inclusive seria, né, aquela nossa live de 24 horas, mas a gente estava atendendo alguns pedidos ali de vocês, talvez seja melhor a gente fazer uma live no estilo daquela do The Merge, né, uma live de mais ou menos ali umas 6 horas. Só que caso a gente faça isso, acho que seria justo a gente dar alguma outra recompensa ali para vocês, né, talvez fazer algum relatório, alguma coisa desse tipo. Então, para quem tiver alguma sugestão do que a gente pode fazer ali, junto com essa nossa live da Bola de Cristal do dia 16, deixem aí nos comentários, por favor, viu, pessoal? Boa. Cara, tem algumas dúvidas aqui. O Renato, ele tá perguntando se a gente espera, o que a gente espera do mercado, né? Mais queda forte? Renato, eu acho que essas quedas elas podem se acentuar se a gente tiver mais surpresas no mercado macroeconômico, né, digamos assim. Então, se a macroeconomia surpreender, por exemplo, se a inflação que vai ser divulgada ali na próxima terça-feira vier acima do esperado, ou então, se o discurso do Jeremy Powell, depois do próximo aumento da taxa de juros, vier um discurso um pouco mais agressivo, aí a gente pode ver, sim, quedas mais fortes, tá? Ao que tudo indica, a gente vai ter um aumento de 0,5% da taxa de juros na quarta-feira, tá? Então isso aí não deve mudar, seria muito difícil. Se a gente tivesse um aumento de 0,75, isso realmente poderia causar quedas muito agressivas assim no mercado, tá? Agora, provavelmente o que vai acontecer é que a inflação ela vai ser divulgada ali na terça-feira, o mercado vai aguardar um pouco mais para poder ter a sua interpretação sobre a inflação. No dia seguinte, na quarta-feira, quase que 100% de certeza ali do mercado que vai ter um aumento de 0,5, tá? Se não vier um aumento de 0,5, a gente vai ter uma volatilidade bem grande. Só que aí o mais importante vai ser o discurso do Jeremy Powell depois desse aumento de 0,5%, porque ele provavelmente vai citar a inflação que vai ter sido divulgada na terça-feira, seja ela vindo no padrão esperado, seja ela vindo acima do esperado ou abaixo do esperado, né? Então esse discurso que a gente vai ver na quarta-feira, depois do aumento da taxa de juros, que provavelmente vai ser de 0,5%, é o que vai medir muito isso pra gente, e é onde, né, se ele tiver uma postura mais agressiva, a gente teria essa chance de queda. Não, legal, perfeito. Cara, o Thiago tá perguntando se essas previsões elas estão nos vídeos do Pro, né? É legal explicar como é que funcionou lá o Mercurius Day, Carlos. Ah, sim, eu vou abrir aqui para vocês, né, a plataforma aqui da Mercurius Pro. Elas. Ah, não, peraí que eu não vou conseguir logar agora. Mas, Eu enfim, consigo aqui. boa, tenta aí logar. Mas, o Thiago, sim, as previsões elas estão lá, né? A gente fez a nossa bola de cristal lá e a gente transmitiu ela ao vivo. A gente sempre faz essas transmissões ao vivo do Mercurius Day lá para os assinantes da Mercurius Pro, né? Então, para mesmo quem não conseguiu vir aqui presencial no nosso evento em São Paulo, né? Que foi uma experiência bem bacana, encontrar com os assinantes, a gente conversou com bastante gente, tinha muita gente do mercado cripto lá, conseguiu assistir e ver essas nossas previsões. A gente vai liberar elas numa live completa, né? E totalmente gratuita aqui para vocês no dia 16 de dezembro, né? Como eu disse, a gente já está chamando vários convidados para poderem participar aqui com vocês. E repito, né? Deixem aí as suas sugestões de recompensas, né? O que vocês gostariam de ganhar, até porque essa live ela está relacionada com aquela nossa meta, né, de inscritos esse ano, que está ali em 100 mil inscritos até o final do ano.
Provavelmente a gente vai fechar ali na casa dos 90 e poucos inscritos, tá, pessoal? Mas a campanha, né, e a ajuda de vocês, ela aumentou muito o nosso número de inscritos orgânico, então ainda assim eu acho que é muito justo a gente fazer essa live para vocês, mesmo não conseguindo bater a meta. A gente conseguiu um número de inscritos muito acima do que a gente estava esperando, então muito obrigado, e deixem as suas sugestões, o que vocês querem ali, né, de presente, de recompensa por terem ajudado a gente nessa campanha. Sim, ó, aqui só para mostrar para o pessoal aí da Mercúrios Pro, é só vocês entrarem aqui em eventos, pessoal. Deixa eu ver só se a gente consegue carregar. E vir aqui em Past, que são os eventos passados, tá? E vocês vão ver que a gente dividiu em 3 partes aqui, né? O Merc Day, a parte da manhã, a parte da tarde e a bola de cristal, que foi o fechamento. Tá? Então vocês vão conseguir assistir tudo aqui, né, todas as gravações de todo o conteúdo que teve ali na Mercúrios Day. Óbvio, isso aqui só exclusivo para os assinantes, porque esse é o evento que a gente faz para quem é Mercúrios Pro, certo? Ô, Carlos, só mais algumas dúvidas antes da gente fechar. O Júnior Rocha está perguntando quando que Link deve lançar o stake. Ô Júlio, a Link ela já tá lançando o staking dela hoje mesmo, né? Eu vou até aqui tentar pegar o gráfico de Chainlink para poder mostrar para vocês. Foi exatamente hoje que a Link ela tá começando esses testes do staking dela, né? Aqueles testes que a gente vinha falando para vocês um pouco mais na semana passada. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. O que a gente está percebendo, inclusive, é que aquele ditado, né, do subir no boato e cair no fato, ele está acontecendo um pouco aqui. A gente viu uma precificação muito alta de Link na expectativa por esse staking. E como eu vinha dizendo aqui para vocês, né, o stake ele só deve impactar de fato o tokenomics de Link um pouco mais no longo prazo, né? Agora a gente está tendo alguns testes desse staking de Link, né, que foram lançados em alguns oráculos específicos que prestam algumas informações específicas ali para a blockchain. E aí, né, como um resultado disso, o preço de Link, pelo menos hoje, né, vem caindo junto com o preço do mercado cripto como um todo, apesar da gente ter tido essa antecipação. Mas está começando hoje, viu, o staking de Link, para responder aí a pergunta do Júnior Rocha. Boa, perfeito, cara. O Túlio, ele está perguntando, pessoal, quais os riscos da aprovação da PL da regulação das criptos no Brasil, né? A Binance e outras corretoras que aceitam PIX ficam mais arriscadas ainda para investimentos? Não, viu, Túlio? A gente não vê esse risco aí aumentando quando a gente vê no sentido regulatório, né? Você chegou aqui a falar desse risco no sentido de rastreabilidade governamental, né? Nesse sentido, sim, tá? Então, o governo ele passa a ter uma consciência um pouco maior do que está acontecendo ali nas corretoras, mas ele já tinha uma consciência bem grande, tá? Com relação a isso. Então, para quem tentava escapar ali do imposto de renda por meio dessas corretoras, em grande parte não conseguia, ou então se conseguia, agora essa chance ela diminui. Agora, o principal risco que a gente vê não é de rastreabilidade governamental, né? O que a gente está muito mais preocupado é com a segurança dos fundos que estão sendo depositados naquelas corretoras, com a segurança de custódia, né? Então a gente vê com bons olhos, na verdade, esse tipo de regulação. Apesar de que as corretoras que a gente acha seguras, elas já são muito bem reguladas lá no exterior. Então, para a gente, esse tipo de olhar sobre o mercado cripto, ele não muda, né? A gente continua tendo bons olhos ali com Coinbase, Kraken e Gemini sendo as corretoras mais bem reguladas lá no exterior. Então, apesar dessa aprovação aqui, ela melhorar nesse sentido a regulação dessas corretoras, ela não muda essa nossa visão, porque a gente olhava para essa regulação acontecendo lá no exterior. Não, perfeito, cara, muito legal. Cara, eu acho que é isso, né? O Luiz chama só, acho que a gente pode fechar com essa, né? Acho que o próximo ciclo tem condição de ser mais explosivo, ou a confiança do Bitcoin se perdeu, né? Principalmente pelos riscos dos mineradores. Né, Luiz, isso aí é uma pergunta muito boa, tá? E que ela divide muitas opiniões dentro do mercado cripto. Por quê? O último ciclo, em parte, ele foi tão explosivo assim, porque a gente bateu recordes de anos seguidos de expansão de crédito, né, e da expansão da economia americana, tá? E isso jogou muitos dólares no mercado, deixou as taxas de juros muito altas, e gerou uma distorção e uma alavancagem muito grande no mercado cripto. Então a gente chegou em quase 70 mil dólares lá no Bitcoin. Tem gente que fala, cara, isso aí era para ter batido 40 mil, era para ter batido 50, até 35 mil dólares, mas não era para ter chegado em 70 mil. E aí, né, algumas pessoas são céticas se no próximo ciclo de alta a gente vai ver aqueles 69 mil dólares sendo superados, porque de fato, né, existe uma chance que os próximos ciclos de alta eles não sejam tão fortes nesse sentido de expansão econômica que bateu recordes históricos quando a gente está falando lá da economia dos Estados Unidos.
Por outro lado, eu acho que isso vai depender muito da infraestrutura que está sendo construída no mercado de cripto, né? Então, a infraestrutura ela já está muito maior do que o que a gente viu ali no final do ano passado, né, no final de 2021, naquele ciclo de alta, e a infraestrutura para DeFi, né, que são as finanças descentralizadas, para blockchain da Ethereum, para outras blockchains, né, ou seja, a infraestrutura também de camada zero, para poder conectar blockchains, ela está crescendo muito, tá? Então, eu acho que ele tem condições, talvez não de ser mais explosivo, porque isso depende de uma alavancagem financeira muito alta, mas eu acho que ele teria condições de superar os patamares de preços que a gente viu no ciclo anterior, dependendo dessa infraestrutura ali que ela está sendo construída em passos muito largos, né, durante esse último ano, e caso ela continue sendo construída com essa força toda, teria essas condições do próximo ciclo de alta se superar sim, viu, Luiz? Apesar de, como eu disse, né, a chance dele ser explosivo diminui um pouco, porque foi uma condição muito específica, né, de alavancagem que gerou essa explosão de preço. Boa, show. Aqui o Skydiver tá falando, pessoal, dá uma dica, me diga qual a melhor carteira tipo Trust Wallet, MetaMask num aparelho separado offline, e quais carteiras seriam a top de todas? Em um aparelho separado, se fosse uma hard wallet, né, a gente indicaria ali a Trezor e a Ledger. Agora, também tem no caso de você usar um telefone celular, né, por exemplo, para poder fazer esse processo, que não é tão seguro, tá, quanto uma hard wallet, teria, por exemplo, a Atomic Wallet, tá, que é uma que a gente gosta bastante e acha que ela é bem confiável ali, viu? Boa, show. Tem, acho que mais algumas aqui que surgiram interessantes. O Guga, ele tá falando, bom dia, quinta-feira fazem exatamente 1 ano e 1 mês que estamos nesse inverno, e todas as outras tiveram duração desse período. Vocês acreditam que estamos bem próximos de pelo menos um respiro? Guga, às vezes é muito importante a gente tentar separar um pouco da correlação com a causalidade, tá, desses eventos no mercado. Então, apesar da gente ver essa correlação ali, né, de períodos de 1 ano e 1 mês, é muito importante entender que o contexto de cripto naquela época era bem diferente do contexto de cripto hoje. Então, não necessariamente a gente tem, apesar da gente ter uma correlação entre o período de 1 ano e 1 mês e aí o encerramento do período de baixa do mercado, o período de 1 ano e 1 mês ele mede uma correlação com esse encerramento de baixa. Até porque nos bear markets passados, né, nos mercados de baixa passados, a gente via cripto menos correlacionado com o mercado tradicional. Então eram fatores muito mais internos do mercado cripto que movimentavam cripto do que fatores externos. Uma coisa que não é mais verdade agora. Então todo esse contexto ele mudou. O halving do Bitcoin, por exemplo, ele tinha um impacto na oferta e demanda de cripto muito maior naquela época do que ele tem hoje, por exemplo, né? Então, eu não acho que o fato de ter passado 1 ano e 1 mês ele tenha qualquer relação, tá, com a proximidade de um respiro. Nem para bem, nem para mal, tá? Eu acho que essa correlação ela simplesmente não existe agora. Tá, show. E o João Rocha, ele tá perguntando se a Gemini é segura, né? Parece que estão mal das pernas. A Gemini a gente continua achando uma corretora segura, viu, João? Durante um período a gente estava analisando um pouco, entendendo o que tinha acontecido ali, mas no final das contas o que aconteceu é que o Gemini Earn, que era um serviço de ganhos dentro da blockchain da Gemini, ele foi pausado, né, e os usuários não conseguiram sacar daquele programa em específico, porque ele era provido pela Genesis, que é uma empresa de empréstimos, que essa sim ficou mal das pernas, tá? Agora, quem está utilizando a Gemini e não usou ela para acessar esse serviço da Genesis, aí não tem problema algum e a gente continua vendo ela como uma corretora segura. Beleza. Carlos, eu acho que é isso, né? Eu queria, primeiramente, agora desejar umas boas-vindas de volta, né, pra gente agora na nossa programação normal, né? Agora sempre aqui, todo dia, 10 horas da manhã, vamos estar aqui com vocês, tá? Começando sempre puxando as dúvidas do dia anterior. Então, você que está assistindo esse vídeo aqui, a gravação desse vídeo, né, não está vendo essa live, já pode comentar aqui no chat suas dúvidas, porque amanhã a gente começa o Cripto Hoje puxando as dúvidas do que a gente teve nessa live de agora, beleza? Então, pessoal, queria agradecer a todos aí por estarem presentes, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, deixem o like, se inscrevam no canal aí e até mais. Valeu!